Posso pegar o gancho para falar do Mahalila? Opa! Sim. Então, deixa eu mostrar o tabuleiro aqui pro pessoal. O que é o Mahalila? O Mahalila é um jogo indiano, tá? Ele é um jogo antigo. Ele tem 4.500 anos de existência. Esse é o tabuleiro do Mahalila, tá? Esse jogo, ele é um jogo de tabuleiro, então ele faz com que o processo de autoconhecimento fique lúdico. É como se você estivesse brincando, como se você estivesse jogando, né? E ele também tem um conjunto de cartas que na psicologia a gente chama de cartas projetivas, onde a gente utiliza isso aqui também como uma dinâmica, tá? Esse conjunto de cartas, ele é uma extensão do Mahalila, que foi criada pela minha mestre, a Denise Mascarenhas, a qual eu tenho muita gratidão, né? Ela desenvolveu para combinar com o jogo. O que é o jogo? Maha significa grande ou supremo, né? E lila é brincadeira. Mas brincadeira não no sentido de brincar, de se divertir. É aquela brincadeira da peça que a gente prega, da trollagem. Então é como se você falasse assim, puxa vida, olha que dia lindo, tá mó sol. Você saiu, pôs o pé na rua, caiu uma tromba d'água em cima de você, né? Isso é o lila. E o indiano, ele enxerga a nossa existência como uma grande brincadeira, né? A vertente, né, para ser mais específico, que tem o fundamento do jogo são os Vaishnavas, que são os adoradores de Vishnu. E aqui dentro desse tabuleiro que tem vários tabuleiros, tem tabuleiros hinduístas, tem tabuleiros jainistas, tem tabuleiros com 72 casas, tem tabuleiros com 98 casas. Então, você tem assim, na Índia era muito comum isso na antiguidade. Por quê? Porque eles precisavam ensinar, primeiro, as pessoas a viverem em sociedade, as pessoas respeitarem os seus sistemas ali de sociedade, o sistema de castas, no caso da Índia, e também as pessoas trabalharem o autoconhecimento, porque os rishis, que eram os grandes mestres, eles precisavam fazer com que os seus discípulos, de forma análoga, né, chegassem a estados de consciência. Então, a tradição diz o seguinte, que para cada casa do jogo rezava-se um mantra e fazia-se uma prática ali dentro. Com o passar do tempo, isso se perdeu. Então, hoje a gente não tem mais os mantras, a gente não tem mais essa reza, né? O que a gente tem, na verdade, são alguns textos, né, dentro dos Upanishads, dentro do Mahabharata, do Bhagavad Gita, que nos auxiliam nesse sentido. O tabuleiro em si, ele trabalha com 3 conceitos aqui, né? Na cosmogonia da criação do mundo pelo indiano, você tem o som, que é o Onkara, que é aquele Om, que é o som da criação do mundo. A partir do Onkara se formam todas as coisas. E todas essas coisas se formam num caráter energético, primeiro. E esse caráter energético é dividido em 3 tipos de... Vou chamar de energias, tá? Mas são 3 tipos de estados de consciência. Porque tudo tem consciência. Essa mesa tem consciência, esse chão tem consciência, o ar que a gente respira tem consciência. Tudo faz parte de Vishnu, da divindade, né? E aí, a gente tem aqui o primeiro conceito, que é o seguinte, que são as energias satívicas. O que são as energias satívicas? Elas são representadas na nossa vida pelas nossas virtudes. Então, quando a gente fala que nós aplicamos uma virtude, por exemplo, compaixão, caridade, nós fizemos uma devoção, nós estamos exercendo energias que elevam o nosso espírito, que nos fazem ficar mais sutis dentro da nossa existência, mais próximos do estado da consciência divina, que é o estado de Vishnu, que é o estado do Deus Supremo, a força criadora de tudo, né? E quando a gente está observando, fazendo coisas mais pejorativas para o nosso estado de consciência, a gente está trabalhando com uma energia chamada tamas, ou a gente fica tamásico. E aqui no tabuleiro a gente tem as flechas, que representam esse conceito da elevação, e as serpentes, que representam o conceito da decadência, que é tamas, tá? No mundo da nossa existência, tudo é dual. Tudo tem 2 polos.
Então, o bem tem o mal tem o bem, né? No hermetismo a gente costuma dizer que o bem não existe, mas na verdade o mal que é a ausência de bem, né? Sim. Então você tem todo um viés muito interessante nesse conceito, que tudo é polar, masculino e feminino, ativo, passivo, branco, preto, positivo, negativo, luz e sombra e assim vai. Aqui a gente tem Satya e Tamas. E os dois ficam o tempo todo tentando equilibrar a balança do universo. Então eles ficam num movimento constante, muito parecido com aquela rodinha do yin e do yang, sabe? Que fica intercalando. E esse intercalamento é o que movimenta a vida, que é a energia regular da existência, que é Rajas. Então Rajas nos permite exercer o nosso papel. Rajas nos permite vivenciar e experimentar as coisas, né? E Satya são os atalhos. Tamas são os buracos, né? E o Rajas é o que vai nos guiando, né? Então, aqui no tabuleiro você vai ter algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, uma casa que é rágica é a tristeza. Muitas pessoas falam, puxa vida, eu tô tão triste, é tão chato ficar triste, né? Mas a tristeza para esse conceito Vaishnava, ela é extremamente importante. Você vivenciar a tristeza, vivenciar o luto, é fundamental para você poder movimentar a vida, né? Olha só. E aí você tem, por exemplo, uma outra casa que é a acomodação, que é a casa chama Tamas, olha só, acomodação, que é o quê? Que é o estado onde você fica inerte porque você está tão satisfeito que a vida já não tem mais movimento, né? E aí você vai descer para onde? Você vai descer para o começo do tabuleiro aqui, para a casa da ilusão. Então, você olha só, essa serpente gigante aqui, ó, que vem parar aqui embaixo, na segunda casa, né? É para cá? Onde que eu tô aqui? Eu tô ao contrário, né? Então, é aqui, ó. Você desce aqui, ó, você tem na ilusão. E esse conceito da filosofia indiana, mostrando esse caminhar com esses altos e baixos, nada mais é do que uma representação da nossa vida, dentro de um conceito de existência. Quando que a gente ganha o jogo? Vocês acham que esse jogo aqui tem um vitorioso? Parece que não, né? Eu acho que não. O jogo ele termina quando a gente volta para a casa 68, que é o estado de consciência pura, que é o estado de Vishnu, né? Que é a casa da consciência cósmica. É quando a gente toma consciência de quem realmente nós somos. Aí, vamos lá. A gente está falando aqui, né? Parece que eu estou pregando a palavra do Senhor Vishnu, né? Quase isso, gente. Quase isso. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a praticidade. Vamos. Eu quero comprar um carro. E aí eu tenho uma característica que eu tenho muita insegurança para comprar carro. Ou eu tenho muita insegurança para dirigir, melhor, né? Tenho muita insegurança para dirigir. E eu lanço uma pergunta para o jogo. E eu questiono o jogo, né? Por que eu, Bruno, tenho insegurança? Então, o que me impede de dirigir? E aí eu vou jogando e eu vou fazendo um caminho aqui. E esse caminho representa os meus comportamentos, representa as minhas virtudes, as minhas acomodações aqui, meus caminhos tortuosos. Eu subo e desço, e eu percebo que tem um movimento padrão que faz com que toda vez eu pare na casa 7. Toda vez eu paro na casa 7. E aí eu descubro que eu não consigo dirigir. Por quê? Porque eu sou muito perfeccionista. Eu jamais admitiria bater o carro. Então, já que eu jamais admitiria bater o carro, nem sentar no carro para dirigir, eu vou sentar. Exato. Ou então... Só quebra prato quem lava a louça, né? Só quebra prato quem lava a louça. Ou então, por exemplo, Exatamente. eu caio na casa da inveja, né? A gente tem aqui uma casa que é muito legal, que é a inveja. A inveja, a gente fala assim, puxa vida, a inveja é desejar o que o outro tem, né? Nossa, a Lívia hoje tá bonita, né? Tem inveja da Lívia, né? Não é isso. Inveja, na verdade, na visão do hindu, que é Matsarya, é você se comparar ao outro e querer ser o outro. Só que nós não somos o outro. Então a gente sempre vai se frustrando nesse sentido, né? Por não ser o outro. Por não ser o outro. E tem nessa questão da inveja, Bruno, tem uma questão de eu destruo o outro? Na visão indiana, não. Nessa visão aqui, não. Nessa visão, eu me destruo.
Porque você quer se colocar no lugar porque do outro, de fato. Você eu não quero tá no seu me lugar, tornar né? o outro. Então, eu não estou no meu lugar. E aí eu acabo perdendo a minha essência. Né? Exato, você está buscando o outro e não está vivendo o Você seu. está se destruindo, não o outro. Exatamente. Então, quando a gente olha o tabuleiro, a gente vai subindo, né? A gente vai passando por cada um dos chakras. Então, aqui embaixo eu tenho o chakra básico, né? Que é a minha sobrevivência. Depois eu tenho o chakra sexual, onde eu tenho a criatividade. Eu tenho o chakra do plexo solar, onde está o meu poder pessoal. Então, quando você percebe a nuance dos movimentos, você vai chegando a um caminho aqui e você vai ressignificando esses processos. Para cada casa, a gente faz uma pergunta para quem está jogando. Um processo de reflexão. E esse processo de reflexão, ele bate lá dentro, assim, ó, pá, né? E eu costumo dizer que o jogo ele é muito eficiente para você fazer um processo psicanalítico, um processo psicoterápico, mas ele também é um jogo espiritual. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldades de enxergar que ela está, por exemplo, muito gananciosa, que ela tá naquela ânsia, eu quero trocar o carro, preciso trocar o carro, mas o carro não tá bom, tá bom, mas eu preciso trocar o carro, minha irmã trocou o carro, minha irmã é melhor que eu. Então, aqui, essa casa da ganância, por exemplo, ela tá vibrando aqui, mas ela não enxerga isso, porque ela também vibra na percepção limitada. Ela não tem a consciência, você está dizendo. Ela não consegue perceber isso. E aí tem os amigos espirituais que fazem o quê? Vão trabalhar aqui, ó, no chakra da responsabilidade, no frontal dela. Vai trabalhar aqui no laríngeo, no cardíaco. Para quê? Para que ela possa, durante o jogo, ir percebendo essas nuances. E esse jogo é tão legal, mas tão legal que a gente consegue fazer ele coletivamente. E só uma pergunta. Por onde você coloca esse jogo nas práticas esotéricas? Sabe? Só para colocar quem está nos assistindo no Vamos olhar o contexto. tabuleiro aqui, né? A gente tem flecha, a gente tem serpente, a gente tem os chakras aqui, os planos de Já existência. entrou tudo, né? A gente tem o conceito de reencarnação, porque cada vez que eu abro o tabuleiro, eu estou representando uma pessoa encarnada aqui no lila, nesse jogo da vida, né? E no dia a dia a gente coloca porque são sentimentos que a gente pode ter no dia a dia, que as pessoas têm no dia a dia, e que a gente vai tendo que buscar essa modificação pessoal, essa evolução pessoal, para que não exista isso, né? A gente tem que orar e vigiar o tempo inteiro, e cada uma das casas fala um pouquinho sobre essas sensações, percepções, enfim. E a gente consegue jogar em grupo. Consegue jogar coletivamente. E esse jogo coletivo vai ter a ver com nós quatro, por exemplo, como um grupo, ou para cada... A individualidade. Ou vai falar... isso vai falar... Existem várias técnicas, cada pessoa desenvolve a técnica. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai pensar numa pergunta, que vai ser uma pergunta um pouco coletiva, né? E cada um vai entrar na energia do jogo. É como se fosse o campo da constelação, né? E quando a gente entra na energia do jogo, a gente vai fazendo processos de ressignificação, de entendimento, tendo insights. E eu costumo perceber, né, nas práticas, que o jogo ele reverbera durante 21 dias na vida da pessoa. E a pessoa ela vai percebendo algumas modificações, algumas mudanças ou alguns acontecimentos que ela fala assim, puxa vida, isso está relacionado ao jogo. Tá de brincadeira. É muito legal. Eu tive algumas experiências, porque eu trabalho com Mahalila desde 2018, 19, né? E eu tive algumas experiências muito interessantes, né? Teve uma pessoa que fez o jogo comigo, que ela estava muito codependente da família, e aí chegou no final do ano, ela foi fazer um ritual lá para os deuses ciganos. A mãe dela ficou irritada porque era evangélica, rasgou todos os baralhos, quebrou todos os santos e ela se libertou da família. Porque ela falou, eu vou embora, eu não vou sofrer assédio aqui dentro. Olha como veio a energia de Shiva, que é um dos deuses do Trimurti hindu, que é a energia da destruição, né? Para quê? Para haver o renascimento da fênix. Teve uma outra pessoa que até deu um relato, ela gravou um depoimento numa das lives que a gente fez, onde ela falou que com o jogo ela descobriu que ela precisava fazer uma viagem. Ela falou, preciso fazer uma viagem. E aí nessa viagem ela descobriu que estava com câncer de pulmão. Ela falou, se eu não tivesse feito a viagem, eu não ia ter descoberto o câncer.
E ela fala, eu descobri meu câncer por causa do jogo. É engraçado isso, Sim, né? sim. Então você vai observando esses processos, né? Tem vários tabuleiros, tem várias técnicas, tem muitas pessoas que jogam. Como é que eu gosto de jogar? Eu gosto de ir fazendo o jogo e lendo as reflexões do livro, que são frases curtinhas, mas que são frases de poder. Tem impacto, né? Tem impacto, né?